Olá, turma, chegamos a mais uma aula abordando a portaria 453/98. Então, vamos dar continuidade com a portaria. Hoje vamos começar a falar sobre o uso do dosímetro individual, o que a portaria ela fala, ela ordena. Então, aqui, de acordo com a letra C, vem dizendo que o uso do dosímetro individual é algo obrigatório, a critério da autoridade sanitária local e mediante auto normativo para os serviços odontológicos com equipamento periapical e carga de trabalho máxima inferior a 4 mA por minuto por semana. Então, aqui vem dizendo que até no serviço odontológico o dosímetro individual é algo obrigatório, mas que se no serviço odontológico o equipamento periapical ele tiver uma carga de trabalho inferior ou menor que 4 mA, minutos por semana, pode sim ser dispensada o uso do dosímetro individual, só nesse caso, certo? Os dosímetros individuais destinados a estimar, ou seja, a falar, a mostrar a dose efetiva, devem ser utilizados na região mais exposta do tronco, Por isso que o dosímetro ele fica sempre sobre o tórax, sobre o peito do profissional. Então, durante a utilização do avental plumbífero, como deve prosseguir? Onde o dosímetro individual deve ser colocado? Será que deve ser colocado em cima do avental plumbífero ou embaixo do avental plumbífero? Então, a portaria diz que durante a utilização do avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção, para estimar a dose efetiva. Então, o dosímetro ele precisa ser colocado sobre o avental. Então, o dosímetro primeiro e depois o avental de chumbo. Então, quando esse dosímetro ele for enviado, para o laboratório de leitura, eles já vão estar cientes, dessa exposição. Vai estar lá uma observaçãozinha e vão aplicar um fator de correção, no caso dessa situação. Em casos em que as extremidades possam estar sujeitas às doses significativamente altas, deve-se fazer o uso adicional de dosímetro de extremidade. Então, existe o dosímetro, que todo mundo conhece, que é o dosímetro que deve ficar sobre o tórax, mas em ambientes como de medicina nuclear, que o profissional está ali manipulando radiofármacos, precisa também de outro dosímetro adicional, chamado de dosímetro de extremidade, tá bom? O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário, tá vendo? Para o qual foi designado. Então, se o profissional ele tiver mais de um trabalho, mais de um emprego, na área de radiologia, cada lugar que ele trabalha, ele precisa ter o seu dosímetro individual, porque cada trabalho vai ser responsável em fazer a leitura, daquela quantidade de dose que o profissional recebeu no seu ambiente de trabalho, certo? Então, cada trabalho, cada serviço que o profissional ele tem que utilizar um dosímetro para cada qual o estabelecimento, tá? Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em um local seguro, com temperatura amena, uma umidade baixa e afastados da fonte de radiação ionizante. Então, não deve ser deixado, quando terminar a sua jornada de trabalho, o dosímetro dentro da sala de raio-x ou da sala de tomografia, não pode. O dosímetro ele tem que ficar em um local seguro, na maioria das vezes fica na copa. Então, todos os profissionais colocam seus dosímetros, não precisa ter essa preocupação de um pegar o outro sem querer, porque todo dosímetro vem com o seu nome, algo individual. Então, devem seguir todas essas características aqui. Devem ser mantidos em um local seguro, com a umidade baixa, afastados de fontes de radiação ionizante, junto a um dosímetro padrão. Então, todos os dosímetros eles ficam dentro de como se fosse um lugar mesmo de vidro com a chavezinha, e deve também ficar junto o dosímetro padrão, certo? Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado para leitura em caráter de urgência, certo?
Os titulares devem providenciar a investigação dos casos de doses efetivas mensais superiores a 1,5 milisievert. Os resultados da investigação devem ser assentados. Então, como o dosímetro individual ele sempre é trocado a cada mês, né, de maneira mensalmente, então os físicos, na hora de fazer a leitura, eles estão cientes, né, do valor. Se caso acontecer em determinado mês, aquela dose efetiva, a dose do corpo todo, for superior a 1,5 milisievert, então esse profissional ele é afastado, ele é chamado, né, para poder assim investigar porque nesse mês recebeu uma dose muito elevada acima do normal, tá bom? Outro ponto, ainda falando sobre os dosímetros, que diz que esses dosímetros individuais devem ser obtidos apenas em laboratórios de monitoração individual credenciados pela CNIM, certo? Então tem que ser um laboratório credenciado, né, tudo direitinho, com a fiscalização em dia, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? E nós temos a PRORED, certo? Que é responsável por fazer a leitura, né, desses dosímetros. A grandeza operacional para verificar a conformidade com os limites de dose em monitoração individual externa é o equivalente de dose pessoal HP por B, tá? Essa parte aqui é mais voltado ao físico médico, né, que é responsável por fazer essa leitura, né, essa dose. 3.48 vem falando sobre o controle de saúde. O que diz? Que todo indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, o profissional que trabalha com radiação, deve estar submetido a um programa de controle de saúde baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional. Então, o profissional ele deve fazer o quê? Deve fazer exames periódicos de saúde. Então, esses exames periódicos de saúde, eles não podem ser utilizados para substituir ou complementar o programa de monitoração individual. Então, muitos podem pensar, eu não preciso do dosímetro, porque a cada 6 meses, 2 vezes por ano, eu faço exames e está tudo normal. Então, nunca pode ser substituído. O dosímetro ele tem que existir sempre, certo? Mesmo os exames estando em dias. Ocorrendo exposição acidental com dose equivalente acima do limiar para efeitos determinísticos, o titular deve encaminhar o indivíduo para um acompanhamento médico e, se necessário, com o aconselhamento de um médico especialista com experiência ou conhecimento específico sobre as consequências e tratamentos de efeitos determinísticos da radiação. Então, caso, né, aconteça algo em relação à dose, esse profissional ele é encaminhado, né, para um médico especialista, certo? Para ele pensar nos melhores tratamentos desses efeitos determinísticos da radiação, tá? Aqui, no capítulo 3, vem falando sobre as características gerais dos equipamentos. Então, a portaria diz que todo equipamento de raio-x diagnóstico importado, fabricado no país, deve estar de acordo com os padrões nacionais, com os padrões internacionais que o Brasil tem em acordo, além dos requisitos estabelecidos neste regulamento. Então, a letra A diz que todo equipamento de raio-x diagnósticos deve ser projetado e construído visando garantir o quê? Seja facilitada a execução de exposições médicas a níveis tão baixos quanto racionalmente exequíveis, consistente com a obtenção da informação diagnóstica necessária. Então, aqui, o que diz? Que todo equipamento de raio-x ele precisa ser projetado, ser construído, sempre visando a execução, né, de uma maneira fácil e que as doses de radiação sejam tão baixas a ponto de não existir algum malefício devido à exposição a elas, tá? Izinho. Eventuais falhas em um único componente do sistema possam ser imediatamente detectadas para prevenir exposições não planejadas de pacientes e operadores. Então, em todo equipamento de raio-x diagnóstico precisa ter dispositivos de segurança, certo? Onde possam ser facilmente detectadas para o profissional de que algo está errado, certo? Como se fossem mesmo travas de segurança. Continuando. Seja mínima a probabilidade de ocorrência do erro humano como causa de exposições não planejadas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente já tem uma noção de que as tecnologias elas são bastante inteligentes, bastante modernas, né?
Então, existem mesmo equipamentos onde quando o profissional, né, que é um ser humano que está sujeito a errar, coloca algum valor acima do normal, o próprio equipamento ele trava, porque ele sabe que esse valor é muito acima, né, para aquele determinado biotipo, aquele corpo daquele paciente, certo? Letra B. O equipamento de raio-x deve possuir documentação fornecida pelo fabricante relativa às características técnicas, especificação de desempenho, instruções de operação, de manutenção e de proteção radiológica, com tradução para a língua portuguesa quando se tratar de equipamento importado. Então, isso já é rotina de tudo que a gente compra, né? Tecnologia, eletrônica, sempre vem com manual de instruções, né? Quando a gente mesmo vai comprar algum equipamento tecnológico pela internet, a gente já consegue clicar em descrições do produto, né? Mostrando essas características técnicas, o tamanho, a energia, né? Então, para um equipamento de raio-x é a mesma coisa. Conforme a portaria, deve possuir essas características, tá bom? Certificação de blindagem do cabeçote contra a radiação de fuga. Então, o cabeçote é onde fica a ampola de raio-x. Então, é preciso que esse cabeçote ele esteja blindado para que a radiação ela não seja emitida, né, de uma forma incorreta e possa, sim, irradiar outras pessoas, certo? Componentes tais como gerador, tubo, cabeçote, mesa e sistema de colimação devem possuir identificação própria, ou seja, a marca, o tipo, o número de série, mediante etiqueta fixada em um lugar visível e documentação conforme o item anterior. A terminologia e os valores dos parâmetros de operação devem estar exibidos no painel de controle do equipamento em uma linguagem ou simbologia internacionalmente aceita, compreensível para o usuário. Então, sempre ao lado do parâmetro, né, ao painel de controle, onde a gente vai colocar o KV, o NAS, né, para conseguir irradiar o paciente, fazer o exame, sempre tem que existir um quadrozinho com terminologias, com os valores do KV e MAS em relação a cada estrutura do corpo. Por exemplo, o joelho. Qual é o KV e MAS mais apropriado? Crânio, tórax. Então, deve sempre existir, certo? Essas informações ao lado do painel de controle, tá? Os parâmetros operacionais, como a tensão do tubo, a filtração inerente adicional, a posição do ponto focal, a distância fonte-receptor de imagem, o tamanho do campo, tempo e a corrente do tubo ou seu produto devem estar também claramente indicados no equipamento. F. A emissão dos raios-x enquanto durar a exposição radiográfica deve ser indicada por um sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do aparelho. Então, no painel de controle, onde você vai colocar o KVMAS e o botãozinho, né, para você apertar e disparar o raio-x, quando for capturar, né, expor o paciente à radiação, deve ter um sinal sonoro e também uma luminosidade localizada no painel de controle do aparelho, certo? Aqui no capítulo 4, ele vem mostrando os requisitos específicos para o radiodiagnóstico médico. Então, aqui vem falando sobre a questão das blindagens, certo? Que devem existir em todos os ambientes que tenham algum equipamento de raio-x, tá? Então, em adição aos requisitos gerais aplicáveis dispostos no capítulo 1, 2 e 3, os serviços de radiodiagnóstico médico devem obedecer às exigências definidas neste capítulo. Em relação aos ambientes, o que a portaria fala? Que os ambientes do estabelecimento de saúde que empregue os raios-x diagnóstico devem estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para projetos físicos de estabelecimento assistenciais de saúde, certo? Então, as salas de raio-x devem ter o quê? Paredes, piso, teto e portas com blindagem que proporcione proteção radiológica às áreas vizinhas, certo? De acordo com os requisitos de otimização, sempre observando os níveis de restrição de dose estabelecidos neste regulamento. Então, deve-se observar ainda se as blindagens elas estão contínuas e sem falhas, tá? A blindagem das paredes pode ser reduzida acima de 2,10 metros do piso, desde que devidamente justificado.
Particular atenção deve ser dada à blindagem da parede com book mural para o exame de tórax e as áreas atingidas pelo feixe primário da radiação. Então, em uma sala, né, tem as 4 paredes, mas tem que ter uma atenção, né, maior em relação à parede onde está localizado o equipamento de raio-x, o book, onde o paciente ele vai ser posicionado, né, voltado aí para exames de tórax, né, cervical, abdômen, entre outros. Então, as paredes devem estar todas blindadas e deve ter uma atenção ainda maior para aquela parede onde fica o book, o equipamento de raio-x, certo? Toda a superfície de chumbo deve estar coberta com revestimento protetor como lambres, pintura ou outro material adequado. A cabine de comando, né, onde fica o profissional, o operador de raio-x, com dimensões e blindagens que proporcione atenuação suficiente para garantir a proteção do operador. Então, a sala de comando é onde fica o profissional, né? Dentro da sala, monitorando e realizando o exame, também precisa ser blindada, com o objetivo de garantir também a proteção para o profissional. Então, deve-se observar os seguintes requisitos. Letra I. A cabine deve permitir ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente, mediante o sistema de observação eletrônico, televisão ou um visor apropriado com pelo menos a mesma atenuação calculada para a cabine. Então, no caso de raio-x, tem o biombo, né? O biombo tem que ter um vidrozinho para vocês conseguirem observar visualmente o paciente, certo? Ou então tem uma sala onde fecha uma porta que precisa ter uma janela com vidro plumbífero, também vidro blindado, para que vocês possam também monitorar o paciente, tá bom? Quando o comando estiver dentro da sala de raio-x, é permitido que a cabine ela seja aberta ou que seja utilizado um biombo fixado permanentemente no piso, com altura mínima de 2,10, desde que a área de comando não seja atingida diretamente pelo feixe espalhado pelo paciente. A cabine deve estar posicionada de modo que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador. Então, o biombo, a cabine, onde o profissional ele vai ficar atrás na hora de irradiar o paciente, nunca pode estar de costas para a porta de entrada, porque pode acontecer de um profissional ou outra pessoa, né, abrir a porta e ser exposto àquela radiação X, né, que está irradiando no momento. Então, de acordo com a portaria, nunca, sempre tem que o biombo ficar em uma posição onde consiga ter uma visualização geral da sala, certo? Deve haver um sistema de reserva ou sistema alternativo para falha eletrônica, no caso de sistema de observação eletrônica. Então, aqui fala sobre a questão de um sistema, né? Pode acontecer falhas eletrônicas? Pode acontecer, porque é tecnologia, né? Mas sempre tem que ter um sistema de reserva para que não possa, assim, comprometer, né, o andamento do exame. A sinalização visível na face exterior das portas de acesso deve conter o quê? O símbolo internacional da radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Creio que vocês já foram em hospitais, né, em clínicas de raio-x e viram que tem que existir as sinalizações, né, para poder alertar mesmo as pessoas que ali está mexendo com raio-x e que a entrada ela é restrita. Somente o profissional ou o acompanhante, ou melhor, o paciente, que vai realizar o exame, que estão autorizados a entrar, certo? Outro ponto também, deve existir uma sinalização luminosa vermelha. Pode ser outra cor? Não. Precisa ser vermelha, onde deve ficar na parte de fora, né, na parte externa da porta de acesso, acima, acompanhada do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Então, essa sinalização ela é acionada durante os procedimentos radiológicos. Então, quando você está na sala com o paciente, você dispara o raio-x, automaticamente a luz que está do lado de fora da sala, ela acende, indicando que não pode entrar, pois naquele momento você está irradiando o paciente, tá?
Então, deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que o gerador está ligado e que pode haver exposição. Alternativamente, pode ser adotado um sistema de acionamento automático da sinalização luminosa diretamente conectado ao mecanismo de disparo dos raios-x. Então, hoje, muitos aparelhos modernos, eles já têm esse sistema de acionamento automático, já está na própria carga elétrica aí do equipamento. Quando o profissional ele aperta o botão e dispara o raio-x, automaticamente, na mesma hora, a luz vermelha ela acende do lado de fora da porta, tá? Quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica deve ficar em lugar visível. Então, que orientações são essas que devem existir dentro da sala? Primeiro, não é permitido a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando é estritamente necessário e autorizado. Então, acompanhantes eles são proibidos, só quando não tem jeito, precisa de um acompanhante, no caso de crianças, bebês, pessoas com algum tipo de deficiência, idosos que precisam de uma ajuda ali com acompanhante. Mas lembrando que, se tiver um acompanhante na sala durante o procedimento, vocês precisam fornecer a eles o equipamento de proteção, tá bom? Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente a vestimenta plombífera para sua proteção. Quadro no interior da sala, em um lugar e tamanho visível ao paciente, com a seguinte aviso: nesta sala, somente pode permanecer um paciente de cada vez, certo? Não importa se você está com a tia, com a mãe, com a irmã, e que todas vão fazer o mesmo exame, não importa. Tem que ser uma por vez, tá bom? Vestimenta de proteção individual para pacientes, equipe e acompanhantes e todos os acessórios necessários aos procedimentos previstos para a sala, conforme estabelecido neste regulamento, deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais plombíferos de modo a preservar a sua integridade. Então, em toda sala de raio-x, tem que ter um local apropriado onde deve ficar todos os acessórios, todas as vestimentas de proteção individual para que o paciente ele possa usar e todos estejam de uma maneira correta, bem íntegros, certo? Um modo assim de preservar a integridade desses equipamentos de proteções. Outro ponto aqui importante é em relação à câmara escura. A câmara escura é a sala onde os profissionais eles revelam o filme, certo? Então, a portaria 453/98, ela também, ela contém normas para que os profissionais sigam de perto, certo? Então, a câmara escura, ela deve ser planejada e construída considerando os seguintes requisitos. Letra A, a dimensão proporcional à quantidade de radiografias e ao fluxo de atividades previstas no serviço. Então, a câmara escura, ela precisa atender, a demanda, a quantidade de exames daquele hospital, daquela clínica. Se for uma clínica pequena, onde realiza poucos exames durante o dia, não tem necessidade de ter uma câmara escura muito grande, com uma dimensão muito grande, certo? E vice-versa. Letra B. A vedação apropriada contra a luz do dia ou artificial. A atenção especial deve ser dada à porta, passa-chassis e sistema de exaustão. Então, a câmara escura, pelo próprio nome está dizendo, ela deve ser escura. Por quê? Porque a luz, tanto do dia como a luz artificial, ela pode, sim, ela vai queimar o filme, certo? Então, para poder revelar esses filmes, tem que ser mesmo uma câmara escura, fechada, na escuridão. Então, tem que ter uma atenção especial à questão até da porta, certo? E também aqui falou do sistema de exaustão. Na letra D, ela vem falando especificamente sobre esse sistema, tá? Então, aqui na letra C, antes, vem falando que os interruptores de luz clara devem estar posicionados de forma a evitar acionamento acidental. Tem câmaras escuras que, para prevenir algum tipo de acidente, de ligar a luz ali sem querer, pelos interruptores, nem colocam, certo? Mas se caso a câmara escura ela tiver interruptores de luz, para a luz artificial, elas devem ser colocadas em um local para que
previne assim o acionamento, né, acidentado daquela luz e aí queime todos os exames, todos os filmes, certo? Letra D, vem falando sobre o sistema de exaustão, né? Então, toda câmara escura, né, precisa ter um sistema de exaustão de ar com o objetivo de manter uma pressão positiva no ambiente. Então, o exaustor ele é importante, ele é imprescindível dentro de uma câmara escura, porque na câmara escura, vocês vão ver, né, no próximo assunto, é onde faz também, né, a revelação, então precisa de químicos, né? Os químicos acabam poluindo aquela sala, aquele ambiente, então esse ar ele precisa ser sempre, né, trocado, tá bom? Para não fazer mal até mesmo ao próprio profissional, certo? E o último slide vem falando aqui mais sobre essa questão da câmara escura, certo? A portaria ela diz que as paredes com revestimento resistente, tá vendo? A ação de substâncias químicas utilizadas junto aos locais onde possam ocorrer respingos destas substâncias. O piso deve ser anticorrosivo, deve ser impermeável e antiderrapante, tá? O sistema de iluminação de segurança com lâmpadas e filtros apropriados aos tipos de filmes utilizados localizado a uma distância não inferior a 1,2 metros do local da manipulação. Então, a câmara escura, como ela é toda escura e não permite a luz artificial, né, ou a luz natural, muitas possuem uma luz de segurança. Essa luz de segurança ela deve ser colocada a uma distância de 1,2 metros, não pode ser colocado menos que isso, porque pode também vir a prejudicar a qualidade daquele filme, certo? Então, a câmara escura para revelação manual deve ser provida de cronômetro, termômetro e tabela de revelação para garantir o processamento nas condições específicas pelo fabricante dos produtos de revelação. Vocês vão entender mais na próxima aula, que eu vou falar sobre os EPIs e sobre os equipamentos dentro da câmara escura, tá? A portaria ainda diz que deve ser previsto um local adequado para o armazenamento de filmes radiográficos, de forma que esses filmes sejam mantidos em posição vertical, sempre, tá? Afastados da fonte de radiação, em condições de temperatura e umidade compatíveis com o que foi especificado pelo fabricante. E a iluminação da sala de interpretação e laudos deve ser planejada de modo a não causar reflexos nos negatoscópicos que possam prejudicar a avaliação da imagem. Então, vocês já viram que a portaria ela é um documento de grande importância, né? É um documento bem extenso, com vários detalhes. Então, eu peço que vocês estudem, deem uma atenção maior, gente, a essa portaria. Cada dia antes de dormir, lê um pouquinho, memoriza, certo? Porque esse assunto ele é fundamental, tá? Da radioproteção, dos assuntos mais importantes do curso de radiologia, certo? Então hoje a gente fica aqui, tá? Na próxima semana eu já vou entrar com os EPIs e logo em seguida a gente faz a nossa última avaliação, tá? Da disciplina, tá bom?